Senhor presidente, senhores parlamentares, público aqui presente, público que nos assiste. Gostaria inicialmente só de registrar que vivemos aí o 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, e nós temos aqui uma frente parlamentar de combate, né, aos acidentes de trabalho, porque nós temos muitos casos. E ontem, vendo as notícias na imprensa em relação a esse dia, essa data, me deparei com números realmente preocupantes em relação a isso, e acho importante a gente levantar esse assunto e colocá-lo no destaque que merece, para que cada vez mais possamos dispor de mecanismos em nosso país, em nosso Estado, para diminuir o número de acidentes de trabalho, que ainda é um número preocupante. Gostaria também de falar aqui de um assunto que eu venho repetidamente mencionando, mas gostaria de trazer os dados aqui novos em relação a isso, que é a questão da necessidade de se implementar a área de psicologia nas escolas para acompanhamento dos estudantes e também dos professores. Quase 500 professores da rede municipal de ensino pediram para deixar a sala de aula porque estão doentes aqui em Campo Grande. 492 professores dos 4.550 concursados estão em readaptação, processo pelo qual docentes ocupam outras funções na escola. A docência talvez seja a carreira que mais depende da vocação e do amor pela profissão. Desvalorizados e subremunerados, professores estão adoecendo e buscando outros meios de permanecer na atividade escolar. Uma delas é a readaptação, que é o processo pelo qual os profissionais assumem funções administrativas ou outras tarefas pedagógicas nas escolas fora da sala de aula. Em Campo Grande, dos 4.550 concursados da rede municipal de ensino, 492 estão em readaptação. Somente neste ano, cerca de 85 docentes solicitaram a mudança. A Lei Complementar 19 de 1998, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério, explica no artigo 30 que readaptação é o afastamento provisório ou definitivo do profissional da educação de suas funções para exercer outras atribuições mais compatíveis com a sua capacidade física e mental, mediante parecer da Junta Médica Especial do município, designada por ato do Poder Executivo. Nesta semana passada, a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande publicou, inclusive, uma convocação aos professores em readaptação. O processo serve para verificar a vida funcional dos docentes. A readaptação acontece por pedido dos professores por um prazo de 6 meses, que podem ser prorrogados até 730 dias. O processo é avaliado por uma junta médica do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, que valida o pedido. Os motivos são os mais variados, desde físico, psicológico e até psiquiátrico. Não há levantamento estatístico de qual enfermidade mais afeta os professores. O adoecimento dos docentes é consequência da ampliação das funções destes profissionais, que, tendo sido preparados para práticas pedagógicas, acabam assumindo outros papéis em uma sociedade em que os pais estão cada vez mais ausentes, segundo o professor doutor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Nascimento Osório. O primeiro motivo de afastamento da sala de aula é relacionado estritamente com condições emocionais e afetivas dentro da sala de aula. Não é que o tipo do aluno seja o problema é que a sociedade hoje é outra. Há algumas décadas, a família assumia a educação do filho. Hoje, a responsabilidade do professor foi se ampliando. O trabalho dele, a ferramenta que ele possui, tende a se esvair, pois é uma condição que antecede a aprendizagem, qual seja a conduta dos alunos, segundo o professor. O pedagogo orientou 3 teses que tratam sobre o afastamento dos professores da carreira, sendo eles sobre violência na escola, adoecimento de professores e a readaptação. Como exemplo da precarização dos relacionamentos na sala de aula,
o professor doutor da UFMS cita situações que aconteciam em decorrência da condição financeira dos docentes. Anos atrás, eles não tinham condições financeiras para ter telefone celular com acesso à internet. O aluno já tinha. O mesmo acontecia com computadores. É um conjunto de disparidades que vai jogando os professores em condição de inferioridade. Fora da sala de aula, mas dentro da escola. No grupo de readaptação, chama a atenção a busca do prazer pelo trabalho, embora não querendo sair do ambiente escolar. É comum encontrar readaptados na biblioteca, no refeitório, como porteiros e inspetores. É uma forma de permanecerem no ambiente de trabalho, mas com uma atividade produtiva, já que é uma formação em que investiram e agora é uma frustração. A readaptação pode ser um paliativo para os professores, que, exercendo outras funções, passam por tratamentos e podem retornar para a sala de aula. A escolha se dá por fragilidade psíquica, eles adoecem e não vão voltar mais. É uma situação muito precária. Então, esses dados são importantes divulgarmos, porque vai na esteira, no viés daquilo que a gente vem defendendo aqui, e que neste mês estaremos ampliando com uma audiência pública esse debate em torno da necessidade de um amparo psicológico dos alunos, dos estudantes e dos professores. Como os dados aqui mostram que muitos dos professores estão afastados da sala de aula, principalmente por problemas emocionais, psíquicos, psicológicos, por conta da violência nas escolas, que todo mundo sabe que é recorrente, e para os alunos por todos os problemas que eles estão passando e que acabam muitas vezes redundando em violência nas escolas. É importante salientar que esta necessidade vem ao encontro daquilo que a gente vem colocando aqui no dia a dia, dessa necessidade de que haja esse suporte profissional. Por isso, queremos envolver pessoas nesse assunto da área de psicologia, da área de psiquiatria, os assistentes sociais. Nós estivemos, inclusive, participando aqui de uma audiência pública sobre essa profissão, sobre o trabalho do assistente social, o quão é importante também neste trabalho. Concedo a palavra ao deputado professor Rinaldo. Eu agradeço a concessão da parte, deputado Marçal Filho, e essa matéria que Vossa Excelência acabou de relatar, eu também li essa matéria, li atentamente o que o doutor Antônio Osório, ele é doutor em educação, pessoa que trabalha já há muito tempo nesta área, e ele falou uma coisa que é verdadeira. Hoje, o professor, está aqui o nosso presidente em exercício, deputado Pedro Kemp, que atuou também muitos anos em sala de aula. A função típica do educador, ele passou a ter uma carga maior, porque além de você cuidar da grade curricular, do ensino, ele está cuidando de algo que não seria obrigatoriedade do educador, que é a educação. Então, como disse o professor Antônio Osório, primeiro você tem que trabalhar na perspectiva do respeito, da questão do comportamento, que a princípio essa era a condição, a obrigação de pai e mãe. Mas por conta desta fragilidade que se tornou a família brasileira, hoje o professor ele está cumprindo uma carga extremamente pesada e que está afetando diretamente o seu emocional e o psicológico. Não é à toa que quase 500 professores, segundo a estatística aí da ACP, que é a Associação Campo Grandense de Professores, fizeram. Eu trabalhei pouco tempo em sala de aula, mas o pouco tempo que eu fiquei, deputado Marçal, foi o suficiente para eu entender perfeitamente a realidade do corpo docente no nosso país. Eu tenho vários familiares que são da educação. A minha mãe trabalhou como professora lá na 8ª linha, na 9ª linha, na área rural. Ela aposentou com na época, mais de 25 anos trabalhando no Mobral e ficou com sequelas. Eu tenho parentes com sequelas, quando não é na voz, é do ponto de vista psíquico. Fizemos uma audiência pública recentemente, o Valson,
que ganhou prêmio internacional, ele lá da Ada Teixeira, ali do Campo Belo, hoje está trabalhando na Secretaria de Segurança Pública, nesse projeto importante do Estado de escola segura. Ele falou para mim, ele toma 4 remédios, ninguém aguenta, é impossível. E se nós não tivermos medidas, né? Se a gente não tiver um ajuste na família brasileira, o que será do corpo docente? É impossível. E a tendência, pelo andar da carruagem, a tendência, lamentavelmente, é piorar. Isso ratificado pelo próprio doutor em educação, professor Antônio Osório, da Universidade Federal. Portanto, é preciso que nós façamos a nossa parte, e aí o governo do Estado faz a sua parte, tem os projetos. Me permita mais um minuto para concluir. Existem as leis que a gente faz aqui, tem uma delas de minha autoria, que trata sobre a violência contra o educador, que provocou o Ministério Público, que fez um seminário, deputado Marçal, para você ter uma ideia, isso em 2008, mais de 8.500 professores em 4 dias, para mostrar o outro lado do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque existe um conceito no nosso país que o adolescente só tem direitos. Existe um dos artigos do ECA que fala que os seus respectivos pais poderão ser, inclusive, criminalizados por abandono intelectual do seu filho. Então, esse seminário foi importante para empoderar mais, porque muitos professores acuados. A diretora da escola que eu dei aula lá no Roxinóis, que o Kemp esteve comigo recentemente entregando a reforma da escola, a diretora adjunta, professora ali, apanhou de um garoto, de um aluno de 16 anos, isso quando eu dei aula em 2001. Então, deputado Marçal, é uma tristeza a realidade hoje dos nossos colegas, do corpo docente, não só aqui do nosso estado, mas do nosso país. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência e parabenizar por trazer ao debate esse tema, porque todos passam pela educação, do mais humilde ao presidente da República passou num banco escolar. Portanto, se fôssemos para nós escolhermos uma profissão, eu não tenho dúvida que a profissão mais importante, a profissão das profissões, aquela que ajuda a permitir a promoção da cidadania, de formar homens e mulheres para serem inseridos na nossa sociedade, que é o educador. Parabenizo e agradeço a concessão do aparte. Muito obrigado pelo aparte. Infelizmente, os professores realmente passaram a também ter o papel que antes era dos pais, né? Os pais acabaram, muitas vezes por falta de tempo, outras vezes por negligência mesmo, deixando os seus filhos sem a educação que tem que vir de berço, que tem que vir de suas residências. Eu também, por pouco tempo, atuei como professor substituto no curso de Direito na universidade, e ali já dá para a gente sentir, mesmo que seja no outro patamar, lidando com pessoas adultas, o que é a missão de um professor. Realmente é algo muito difícil, mas muitas pessoas têm essa vocação, né? Realmente amam o que fazem. Eu queria também, não poderia deixar de falar a respeito da minha cidade, Dourados, né? Do que está acontecendo naquele município. Nós tivemos uma questão que nos diz diretamente, porque é algo recorrente, que vem acontecendo muito, que é problemas relacionados à iluminação pública de Dourados. O Ministério Público Estadual informou que, após o Tribunal de Contas do Estado anunciar que faria auditoria no setor, a própria Prefeitura de Dourados anunciou que, na realidade, parte do dinheiro, do recurso conseguido pela COSIP, pela taxa de iluminação pública, foi utilizada para pagar 13º dos servidores. Foram 6 milhões arrecadados da iluminação pública que foram destinados ao 13º salário. E o Tribunal de Contas disse, inclusive, que fará auditoria nessa questão, porque há uma reclamação constante em relação a vários trechos de ruas e avenidas importantes de Dourados que convivem com a falta de iluminação pública.
Outra questão também que eu queria abordar em relação a Dourados é que os ônibus escolares estão parados, segundo as informações, por falta de manutenção. 15 ônibus que transportam alunos da rede municipal de ensino de Dourados. E o que nos causa estranhamento é a falta de planejamento, porque é evidente que nós tivemos as férias escolares, vamos ter novamente as férias escolares do mês de julho, e é nesse momento que se realiza as manutenções dos ônibus, não no período escolar, porque isso acaba prejudicando alunos que dependem do transporte escolar para chegarem às escolas, né? São os distritos rurais que são bastante distantes da sede do município, além de bairros que também são distantes de escolas e que utilizam o transporte escolar fornecido pela prefeitura e que no momento está parado, e a informação que a gente tem é por absoluta falta de planejamento, porque isso poderia ter ocorrido na data adequada, né? E isso diz respeito diretamente à educação, né? Isso acaba atrapalhando o ensino. Então, isso nos preocupa sobremaneira. Então, nós precisamos registrar isso aqui, porque muitas vezes as pessoas não sabem por que o aluno não tem quase que estímulo para ir à aula, né? É uma dificuldade de você conseguir atrair o estudante hoje para ir para a aula, para efetivamente comparecer às aulas, se interessar pelo estudo. Há uma evasão escolar muito grande, principalmente no ensino médio. Você manter os alunos da sala de aula, né? Tornar o ensino algo atrativo, já há uma dificuldade muito grande para isso. E aí, quando não existe o transporte escolar, a coisa se agrava ainda mais. Então, era esse o registro que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor presidente.